consolidado uma carreira internacional com atuação em portos da Argentina, portos na América Central como Panamá e República Dominicana, atendo os principais armadores de carga de projeto do Brasil, bem como os principais terminais, né? Então nós temos duas frentes de atuação, uma atuação voltada para o armador, que é o dono do navio ou o dono da carga, e uma frente voltada para defender os interesses do terminal portuário e do operador portuário, tá bom? Como disse, introdução à arqueação de navios. E nós vamos falar aqui dos fundamentos e aplicações práticas, né? Para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo e esse treinamento básico aí, introdutório de arqueação de navios. Tá bom? Vamos lá. A arqueação de navios ela é conhecida como draft survey, né? Ele está presente dentro das operações portuárias e nas operações de granel sólidos, né? É uma atividade que ela é reconhecida internacionalmente, tá? É um dos métodos mais utilizados hoje para determinar a quantidade de carga embarcada ou desembarcada, né, de navios graneleiros ou navios de carga geral. É, para muitos, a grosso modo, pode ser um procedimento simples, um procedimento arcaico, um procedimento manual e artesanal, mas é uma atividade altamente técnica que carrega consigo o DNA da engenharia naval e o DNA da engenharia de fluidos, da engenharia mecânica, né? É uma atividade que ela leva em consideração um princípio chamado princípio de Arquimedes, princípios da física, da hidrostática e da arquitetura naval. E aqui, nesse momento, nesse ambiente, né, nós vamos conhecer os fundamentos, né, que tornam esse método, essa atividade, que é a arqueação de navios, confiável, né, traz a curiosidade para ela, e são fundamentos que são aceitos internacionalmente nas operações portuárias em todo o mundo, né? Mas, professor, mas, Thiago, se eu tenho uma balança, por que que eu vou arquear o navio? Né? O que que acontece? Eu costumo falar nos treinamentos que a gente ministra dentro das empresas em company, que quando você vai, por exemplo, para a Europa, para Londres, né, para Inglaterra, ou para a China, ou para a Coreia, a unidade de medida ela é diferente da unidade de medida da América do Sul, sendo muito claro, né? Então, os parâmetros de aferição, de balança, eles são diferentes. E esses parâmetros de aferição, eles podem criar pontos de diferença. Mas quando nós pegamos a arqueação que o brasileiro faz e a arqueação que o chinês faz, ela é a mesma, né? Então você não tem parâmetro de aferição e nem interferência ou incidência cultural para o cálculo de arqueação. Então, por isso que hoje a arqueação de navios ela é aceita internacionalmente, porque o mesmo método que nós utilizamos aqui no Porto de Tubarão, no Porto de Capoaba, no Porto do Rio, no Porto do Nordeste, no Pecém, nos portos do Arco Norte, é a mesma arqueação, o mesmo parâmetro que é utilizado lá do outro lado do mundo, na China. Então, a linguagem ela é a mesma em todos os aspectos. Então, por isso que a arqueação ela é utilizada para poder mensurar a carga embarcada e descarregada dos navios, seja graneleiros ou carga de projeto, né? Inclusive, na prática, a própria arqueação ela serve como parâmetro para apontamento de balança que está desaferida, de balança que não está calibrada, né? Porque, por exemplo, numa descarga, nós temos lá um BL que determina a carga carregada, e dentro dos parâmetros de arqueação, nós fazemos as medições, fazemos as avaliações ali daquela carga que está a bordo, as variáveis do navio, as constantes do próprio navio. E quando a balança aponta uma discrepância, a balança aponta uma diferença, e a arqueação aponta que aquela carga ela está próxima, dentro de um range de variação aceitável, que é 0,5%, solicita-se então uma atenção maior para a aferição da balança, né? E tão importante que é o processo de arqueação e um processo bem executado. Tá? Então, ao final desse bate-papo, desse treinamento, né, você que está participando aí conosco, você vai ser capaz de entender o conceito do draft survey. O que é o conceito de draft survey? Né? Conhecer os fundamentos da arqueação, né? Identificar as etapas da arqueação, passo a passo, de cada etapa. Como eu disse, ninguém vai sair daqui arqueador, mas vai ter capacidade técnica e científica de identificar as etapas que envolvem esse processo de arqueação. Né? Reconhecer os fatores que afetam a precisão, ou seja, que fazem com que
a precisão do processo de arqueação seja manipulado ou que alteram ali a precisão, né, fatores que incidem diretamente, no laudo final emitido. E vai ser capaz de compreender a aplicação nas operações portuárias, no dia a dia de operação portuária, onde que ela é mais demandada, se ela tem respaldo da Receita Federal ou não, se isso é invenção da cabeça de alguém, né? Para que que ela é utilizada, o que que se faz com laudo, para que você faz a arqueação, quantos profissionais ou quantas pessoas estão envolvidas nesse processo, beleza? Então vamos lá. Qual é o fluxo do Raft Survey hoje? Qual é o fluxo da arqueação? Né, nós temos ali um navio, né? Que ele está lá atracado, é um navio da empresa A transportando a carga da empresa B, e você tem ali a empresa C, que é o terminal. Então nós vamos falar um cenário aí mais simples possível, onde você tem três interessados participando deste processo e desse fluxo, tá? Então nós temos lá, em algumas ocasiões, um arqueador que ele é do navio, do dono do navio. Nós temos um arqueador que é do dono da carga, quem comprou aquela carga, tá? Que está pagando por ela. Vamos ter a bordo, em algumas ocasiões, um arqueador que representa o terminal, que vai receber pelo volume movimentado e, posteriormente, em algumas ocasiões, o volume estocado. E nós vamos ter lá um arqueador que, por muitas vezes, ele representa a Receita Federal. Tá, que vai determinar a quantificação daquela carga, que com base naquela quantificação, um perito credenciado, esse profissional ele vai emitir um laudo e a Receita Federal ela vai tarifar as partes envolvidas, tá? Então, nós temos aí no cenário mais simples quatro representantes fazendo o processo de arqueação. Em que consiste? Né? Todo mundo aqui, acredito que já tenha visto o navio atracado, que não é do segmento, mas já passou lá na Curva do Saldanha e viu aqueles navios atracados lá no TVV ou no cais comercial, seja em Vitória, em Capoaba, lá do outro lado, ou até mesmo passando a terceira ponte, viu um navio ele cruzando a terceira ponte. Né? Esse navio, ele tem a geometria dele, nós vamos falar lá na frente, mas ele possui na sua lateral, né, nos seus bordos, né, seis réguas, que nós chamamos de marcas de calado, né? Então, o processo, o fluxo de arqueação, ele consiste em fazer a leitura, a interpretação, né, daquelas réguas, tá? Na sequência, nós fazemos os cálculos, né, considerando as tabelas hidrostáticas do navio, as tabelas constantes do navio, os consumíveis do navio, fazemos correções necessárias e vamos falar o porquê dessas correções lá na frente. E chegamos então a um resultado. Esse resultado ele consiste na determinação da quantidade de carga que está a bordo daquele navio. Né? Esse processo ele é feito duas vezes, a arqueação inicial e a arqueação final. E esse é o processo ordinário. Né? De forma extraordinária, nós temos então as arqueações intermediárias, né? Quando você tem diferentes produtos, um mix maior de tipo de carga, é, outros compradores envolvidos ou outros vendedores, pessoas que estão enviando essa carga envolvidos, aí você tem então a arqueação intermediária. Mas como que consiste esse resultado final? Nós fazemos a arqueação inicial com o navio vazio, nós encontramos a constante, que é o peso leve daquele navio. Na arqueação final, nós encontramos o peso bruto do navio. Subtraímos ali os consumíveis e outras variáveis, subtraímos essa constante e encontramos então o que que entrou naquele navio. No processo de descarga, é basicamente o inverso. Nós encontramos ali o peso bruto do navio, uma sugestão do que eu tenho de carga a bordo, e na arqueação final, eu faço então uma nova medição, uma nova avaliação e determino o peso leve daquele navio. Faço um pelo outro e encontro a carga real que foi descarregada. Tá bom? Vamos lá, o comércio marítimo global é assim, é um canal, é a rota que conecta o mundo, né? Nós temos rotas principais, rotas secundárias e os principais portos que estão estabelecidos no mundo. Mas hoje a navegação ela conecta o mundo, né? É a forma mais ágil, mais eficaz que nós temos de transportar as cargas, não no menor prazo de tempo, mas com um volume maior e em um custo menor, tá? É, então, nós temos aí um mapa ou uma ilustração que demonstra, né, o canal de Panamá, o canal de Suez, né, as principais rotas aí que ligam as Américas à Europa, né, e os outros principais pontos de navegação.
tá? Os principais cargas que são transportadas hoje, por exemplo, na navegação, nós temos ali os minérios, né? Minério de ferro, os grãos, o carvão, fertilizantes, bauxita, aço, celulose, o clinker, né? E hoje isso é comprovado. Se você entrar lá nos dados da ANTAC, você vai ver que 90% do comércio internacional ele gira através da navegação, tá? Então, nós temos aí toneladas e toneladas, né, que são movimentadas, em torno de 50 mil navios mercantes aí rodando em torno do mundo, né, fazendo a navegação, é, não a cabotagem, nós vamos falar sobre isso agora, mas a navegação de longo curso, né? A navegação ela se divide em três aspectos, né? A navegação interior, que fala das hidrovias, a cabotagem e o longo curso, né? Como eu disse, a interior fala das hidrovias, que é a navegação pelos rios e influentes. A cabotagem é a navegação dos portos dentro do mesmo país, e a grande cabotagem, que é uma variação da cabotagem que conecta os portos do Mercosul, né? E o longo curso é quando atravessa esse continente, né? Atravessa os oceanos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, por que que eu vou medir a carga? Por que que eu vou fazer a arqueação? E como que eu vou medir essa carga transportada, né? Então, assim, a determinação correta da quantidade de carga, ela é essencial, ela é fundamental. Ela é fundamental para quê? Ela é fundamental para a compra e para a venda internacional, ela é fundamental para o pagamento do frete marítimo, ela é fundamental para o controle operacional daquilo que eu tenho no pátio, daquilo que eu tenho para fornecer para o meu cliente, ela é fundamental para avaliação de seguro, porque o seguro ele considera o valor agregado da carga, ele considera uma série de outras variáveis. Ela é fundamental para eu determinar a qualidade, porque as amostras de qualidade elas consideram o volume de carga a bordo, o volume de carga movimentado, né? Então, de acordo com o volume daquela carga, eu vou estabelecer ali o volume de amostras e quantas amostras eu vou fazer. Ela é fundamental para eu poder determinar o que que foi perdido, né, para fazer o controle de perdas. E é fundamental, inclusive, né, em especial, para se estabelecer a liquidação financeira, ou seja, o pagamento daquilo que foi vendido, daquilo que foi comprado. Tá bom? Então, aqui eu ilustro, né, as partes envolvidas, aqui eu ilustro que todo mundo trabalha junto para garantir uma medição precisa, confiável, né? Passou-se a época de termos ali arqueadores tegladiando a bordo, né, defendendo os interesses de seus clientes. Hoje, tudo muito diplomático, tudo muito polido. A metodologia ela é a mesma para todo mundo. Alguns dispõem de uma planilha melhor, outros dispõem de uma planilha pior ou mais inferior, ou recursos que são diferentes, mas o propósito de todos é o mesmo, é atender o interesse do seu cliente, né? Então vamos lá, o terminal portuário ele vai oferecer o quê? A sua estrutura, os equipamentos operacionais de apoio, né? É, a estrutura como cais, a estrutura como equipamentos para poder fazer a descarga ou carregamento daquele material, né? A estrutura de retroárea, que essa carga vai ser estocada até que ela seja nacionalizada ou vai ser estocada até que ela possa estar apta ao carregamento. Né? O vendedor ele tem interesse em garantir que a sua carga ela foi corretamente quantificada, né? O comprador ele tem interesse de garantir que ele vai receber a sua carga, né? Você vai ter um inspetor de carga que ele vai acompanhar a operação para verificar as condições que essa carga foi estivada, as perdas efetivas, a amostragem, a qualidade, a segurança desse material, né? Nós vamos ter o armador ou owner, né, que é o responsável pela operação do navio. Algumas vezes esse navio ele vai estar fretado, vai estar alugado para outras partes, então você vai ter o charter, o time charter, né, que são pessoas que estão ali para poder fazer a execução e a condução daquele navio. Né? Por outro lado, nós vamos ter o embarcador, que às vezes é diferente do terminal portuário, que é o dono da carga que está sendo embarcada ou está sendo descarregada, né? Que é conhecido como shipper. Tá? Aí, como eu falei, a gente vai ter o afretador, que é o time charter, né? Um representante da seguradora, as autoridades, aí, que consiste em aduana, que consiste na própria Receita Federal, né? E o draft survey, que vai estar a bordo ali fazendo aquela atividade. E às vezes cada um dessas partes vai ter um arqueador ou um trato surveyor a bordo, tá bom? Onde todos vão trabalhar em consonância para garantir uma medição precisa, para garantir operações seguras, relações comerciais confiáveis, e cada um defendendo o interesse da parte a qual ele representa. Tá? A Instrução Normativa da Receita Federal,
né, que é a Instrução Normativa 1800/2018, ela estabelece o quê? Ela estabelece diretrizes e condicionantes para a prestação do serviço de perícia, voltado para a quantificação de mercadorias importadas e exportadas. Esse texto ele vem direto da instrução normativa, né? Ou seja, ela estabelece que a Receita Federal ela vai ter um profissional. Esse profissional não é servidor da Receita, ele é um profissional credenciado, é um perito credenciado. A cada 2 anos a Receita Federal ela abre um processo para esses peritos, né? Ele é habilitado para representar a Receita Federal a bordo e quantificar essa carga para que as partes envolvidas sejam tarifadas pela movimentação ou pelo volume dessa carga, tá bom? Então, é uma atividade que ela não tem CBO, não tem Código Brasileiro de Ocupação, mas ela é balizada pela própria Receita Federal, que seria a aduana, tá? Então, de acordo com essa norma, como nós condicionamos, né, a perícia ela pode ser solicitada, tá? É, hoje essa perícia ela fica a critério da delegada da alfândega, né, no sentido de estabelecer o volume de carga que vai ser arqueada. No passado, acho que há uns 6, 8 anos atrás, era um percentual. Nessa minha gestão como perita, 50% dos navios de granel para descarga devem ser sujeitos à arqueação. Então, independente da vontade das partes envolvidas, ela determinava que um período deveria ser apontado, né? Hoje esse volume ele reduziu e é por uma simples amostragem, tá bom? Então, o artigo 22, ele determina que a quantificação de mercadorias a granel transportada por veículo aquático será realizada por meio de pesagem, medição indireta e mensuração. Em outras palavras, a arqueação. Esse cálculo ele deve acontecer pela variação de deslocamento, ou seja, a diferença de deslocamento do navio, nós vamos falar isso lá na frente, né, em função da variação de calados ou draft sub. Pela medição de espaços vazios, que nós chamamos de ULAs, tá? Ou pela medição de espaço cheio no tanque. Uma carga, por exemplo, de petróleo, né? A medição ela é feita pela sondagem ou pelo ULAG. Sondagem é espaço cheio, ULAG é quando nós medimos espaço vazio de um tanque, de um tubo ou de um espaço específico. Ou pela utilização de equipamentos de automatização de medição ou por outros critérios estabelecidos por órgão oficial que seja credenciado, né, e entidade autorizada para a realização dessa medição. No Brasil, nós falamos aqui do Inmetro. Tá? Então vamos lá. A arqueação ela é feita através do princípio de Arquimedes, né? Como nós falamos aqui, o princípio de Arquimedes. Quem foi Arquimedes? Né? Há mais de 2.200 200 anos atrás, Arquimedes, que era um físico, um matemático, um engenheiro, né? Ele revolucionou a física e descobriu um princípio, né, que hoje ele é aplicado em todas as embarcações do mundo, né? O princípio de Arquimedes ele é a base para a engenharia naval, né? Então, sempre que um objeto ele é colocado na água, ele desloca uma determinada quantidade desse líquido, né? Então, para exemplificar, quando você pega uma garrafa PET vazia e coloca ela em uma bacia de água, você vai observar que existe uma força para que você possa submergir essa garrafa PET, né? Você vai observar que a água em torno daquela garrafa PET, ela se desloca, ao passo que as bordas da bacia em algumas ocasiões ela vai transbordar ou o volume de água que está na bacia ele vai aumentar, não que foi colocado mais água. Mas Arquimedes ele descobre isso de maneira muito inusitada, né? Porque nós vamos ver ali na frente como que Arquimedes descobre isso e dá origem a uma famosa frase, né, que nós conhecemos, a frase chamada Eureka, né? Então é justamente nesse fenômeno, né, de deslocamento da água, que nós chamamos aí de empuxo ou deslocamento, nós vamos falar disso, né, que permite que navios com centenas de milhares de toneladas permaneçam flutuando, tá bom? Todo draft survey, toda arqueação, ela é baseada nesse princípio, né? Como disse, a base da arquitetura naval é o princípio de Arquimedes, né? Arquimedes de Siracusa, né, que é um grego, né? Ele foi matemático, físico, engenheiro, como eu mencionei, inventor, astrônomo, o cara foi tudo, né? Astrônomo. Embora a gente tenha poucos detalhes da vida pregressa de Arquimedes,
né? Naquela ocasião você não tinha como registrar as coisas, você não tinha Instagram, não tinha selfie, não tinha, enfim, os meios de comunicação que existem hoje. Mas as obras de Arquimedes foram descobertas através de escavamentos, de arqueologia, né? E isso é o suficiente para que a gente possa entender que ele foi um dos maiores cientistas na Antiguidade Clássica, né? E é uma das figuras mais influentes da história da ciência. Né? Entre as suas principais contribuições da física, nós podemos falar aqui as bases da hidrostática, né? Incluindo a formulação, que nós vamos falar dele, né? Que é o princípio de Arquimedes, que é a lei do empuxo, né? A lei da alavanca, os fundamentos para a compreensão de equilíbrio de corpo e comportamento de fluidos, né? E são descobertas que permanecem essenciais e vitais para que a sociedade possa se desenvolver dentro da área de engenharia e a própria navegação moderna. Tá? Arquimedes também desenvolveu e aperfeiçoou diversos dispositivos mecânicos, né, armas, né, materiais bélicos, né, recursos para poder atender guerras, as guerras da Grécia, né, como a famosa bomba de parafuso, né, ou conhecido como parafuso de Arquimedes, né, que hoje, até hoje, ela é utilizada, por exemplo, para elevação e transporte de líquidos, né? E Arquimedes ele deixa um legado, um legado que representa um marco no desenvolvimento do pensamento matemático e físico. Né? E os impactos, eles são relevantes, eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Eles estão presentes no comércio marítimo mundial, né? E são relevantes até os dias de hoje, né? Para a gente poder compreender aqui, a história ela diz que o rei Heron de Siracusa ele fez um pedido inusitado a Arquimedes. Pediu que ele resolvesse um problema. Né? O rei ele desconfiava, pessoal, que a coroa que ele tinha, ela não continha todo o ouro que ele havia entregado a Ourives, né? Ao artífice. Ele imaginou que o artífice ele tinha misturado aquele ouro, né, que ele tinha entregue. Por exemplo, ele entregou 1 quilo de ouro para fazer uma coroa de 1 quilo e o artífice fez lá uma coroa de 800 gramas, colocando prata ou colocando outros metais e outras ligas, né? E subtraiu ali a diferença, né? Então, ele pediu que Arquimedes fizesse uma avaliação da coroa dele, mas que não derretesse aquela coroa, né? E ficou um desafio para ele, porque se ele não conseguisse descobrir, ele seria punido, não Orives, né? Então, diz a lenda que Arquimedes ele estava dentro de uma banheira tomando banho, né? E quando ele entrou na banheira, ele percebeu que a água da banheira havia transbordado. Quando ele saiu, a água baixou. Ele entrou de novo, a água transbordou. Aí foi aí que Arquimedes ele gritou a famosa frase que nós conhecemos, né? Eureka. E diz a lenda que ele saiu correndo pelas ruas, né, sem se lembrar que estava nu, inclusive, gritando Eureka, né, gritando que havia encontrado a solução para o problema do rei. Né? Então, é, essa solução ou essa descoberta, né, criou a lei ou o princípio de Arquimedes, né? E o que que ele fez? Ele pegou duas massas de ouro, né, e de prata, e com a mesma massa ou com o mesmo volume da coroa, e colocou um recipiente cheio de água até a borda, e viu qual delas que deslocava mais água, né, para chegar à conclusão se aquela coroa ela estava 100% ouro, ou se ela tinha prata, ou se ela tinha outros metais, tá bom? Então, com base nisso, a flutuabilidade, a estabilidade e o empuxo, né, que estão dentro da engenharia naval foram evoluindo e chegaram naquilo que nós temos hoje de navegação e a capacidade que nós temos para quantificar as mercadorias, né, nos navios. Né? Por quê? Flutuabilidade e empuxo. São dois temas diferentes, né? São dois itens diferentes. Então, baseado no princípio de Arquimedes, né, que dentro desse conceito, ele estabeleceu que todo o corpo que for submetido a um líquido, né, seja ele total ou parcial, ele sofria ou sofre a ação de uma força que ela é vertical, uma força que vem de baixo para cima, né, que é denominada empuxo. Né? E o valor dessa força, interessante, o valor dessa força é exatamente igual ao volume do líquido deslocado pelo corpo. Né? Ou seja, quando eu coloco uma garrafa PET, igual eu mencionei aqui, dentro da água,
uma bacia, ela vai flutuar automaticamente. Quando eu exerço uma força sobre ela, eu tenho uma força que ela é antagônica. Ou seja, eu exerço uma força de cima para baixo e eu tenho uma força antagônica que é empuxo, né? E essa força ela sempre vai ser igual ou maior à que eu estou exercendo. No caso do navio, nós podemos compreender o comportamento de um navio ou flutuabilidade das embarcações com essa força. Mas ao invés de alguém colocar uma força humana, né, nessa embarcação, é a carga. É a carga que está sendo colocada e a força da gravidade, o G, né? Então, é isso que faz com que o navio flutue, né? Talvez a sua pergunta é por que que um prego afunda e um navio flutua? É uma pergunta que nós que trabalhamos no porto ou que trabalhamos na navegação mais ouvimos, né, de pessoas que às vezes são leigas ou querem fazer uma piada, querem fazer uma charadinha, né? E é basicamente isso, né? Porque a água do mar ela é convencionada, ela tem uma densidade convencionada de 1025, né? E o navio ele flutua porque a sua densidade ela é inferior à densidade da água do mar. Ele tem espaços vazios, ele não é pontiagudo, né? Então a sua superfície de contato ela é maior que a superfície de contato de um prego, por exemplo, ou a superfície de contato de uma moeda em relação ao oceano, em relação ao mar, né? A sua densidade ela é menor e a força que o mar exerce contra esse navio de baixo para cima, que nós chamamos de empuxo, ela é igual ou superior à força que esse navio ele está exercendo de cima para baixo. É igual ou superior à força da gravidade ou o peso da carga que foi colocada dentro dele, né? Nós vamos observar aqui uma ilustração que ela é bem simples, mas ela remete muito àquilo que nós falamos da garrafa PET, tá? Então vamos lá. Aqui eu fiz uma outra ilustração mais completa, né, que fala justamente sobre tudo aquilo que nós falamos, né, que demonstra tudo aquilo que nós falamos, né, a força P, o peso, o empuxo que vem antagônico, né, de baixo para cima, então o volume de água deslocada é igual à parte submersa, ele vai ser sempre igual à parte submersa, né, então todo o corpo total é parcialmente imerso em um fluido, ele sofre uma força vertical para cima, que é o empuxo, igual ao peso do que foi deslocado, tá, então nós temos aqui diversas formas de visão que nos permite compreender, né, numa visão lateral, numa visão frontal, ou até mesmo uma visão superior, né, como que funciona isso. Esse é um cálculo simples, né? Empuxo, que é igual à densidade do fluido, no caso do navio, a densidade da água, né? O G, que é a aceleração de gravidade que nós falamos, né? E o V, que é o volume da água deslocada. Então, o empuxo ele vai ser basicamente igual a P, né, a densidade, vezes a aceleração, vezes o volume da água deslocada, tá? Então, dessa forma, pessoal, o navio ele permanece flutuando quando o empuxo exercido pela água, ele é igual ou superior ao peso da embarcação, né? Incluindo o casco, a carga, combustível, lastro e demais pesos a bordo. Esse equilíbrio, ou seja, essa disputa entre forças, ela explica, né, de forma muito clara uma relação direta entre o deslocamento, calado e quantidade de carga, né? Acho que vocês conseguiram aí visualizar na mente de vocês, né, que existe uma correlação entre essas informações, né? Então, esses são os fundamentos físicos e básicos do processo de arqueação, tá? Ele vai considerar de forma muito clara e completa o princípio de Arquimedes, né? E leva como base principal o empuxo e gravidade, tá? Então, a flutabilidade, ela é a propriedade de um corpo permanecer na superfície, né, da água ou de um líquido, tá? E depende da igualdade entre o seu próprio peso e o empuxo do líquido. A flutabilidade, ela vai variar, né, conforme o peso específico do meio líquido, né? Em geral, quando a gente utiliza os cálculos de flutuabilidade naval, nós consideramos, como eu falei aqui, um padrão básico, que é a densidade da água salgada em alto mar, que é convencionada em 1025, né? Observar aí que o valor dela é 1025 quilograma-força, quilogramas por metro quadrado, né? Ou 1,025 toneladas por metros cúbicos, né? Na verdade, metros cúbicos, perdão, por metros cúbicos.
né? Aí, dentro do processo de arqueação, nós vamos ver lá na frente, é feita uma medição da densidade da água, né? É feita uma aferição da densidade da água do mar e a gente faz uma correção pela densidade para poder chegar no processo final de arqueação para mensuração da carga, tá bom? Tá? Vamos lá, como nós falamos aqui, né? As madeiras leves elas têm um peso específico menor que o da água do mar. Então, um pedaço de madeira leve ele vai sempre flutuar. Só que o ferro, por exemplo, ele tem um peso específico. Peso específico é diferente de densidade, tá? Ele tem um peso específico maior que o da densidade. Por isso, a tendência é que esse ferro maciço, quando nós falamos aí da moeda, ou o próprio prego, a tendência é que ele não flutue, né? Mas o navio ele possui espaços vazios, espaços ocos, onde nós colocamos ali o lastro, onde nós colocamos a carga, né? Que diminui de forma muito substancial, né, o peso por unidade de volume, né? Diminui de forma muito substancial a sua densidade. Então aumenta a sua capacidade de flutuabilidade. Ou seja, quanto menor a densidade desse produto em relação a desse item, né, desse material em relação à água do mar, maior é a sua capacidade de flutuar, né? Então os navios hoje mais modernos, eles vêm com materiais compósitos ou materiais que são estabelecidos, cuja a densidade ela é enormemente menor que a água do mar. Para quê? Para aumentar a sua capacidade de flutuação. Aumentando a capacidade de flutuação, eu aumento, por consequência, a capacidade de carga e aumento a minha capacidade de transporte, em algumas condições com custo até menor, porque ele é mais leve, então eu vou precisar de menos torque, força, tá? Para poder tirar esse navio da inércia para navegar. Então, quando eu diminuo o torque para que ele possa navegar, eu diminuo também de forma drástica o meu consumo de combustível, né? Então, isso torna possível a construção de navios com materiais mais pesados ou materiais mais leves, né? Quando eu digo mais pesados, não mais pesados em relação aos navios mais antigos, mas em relação à água do mar, né? Então, por isso que a gente está falando aqui que o navio ele flutua, né? Navio feito de ferro e de aço, ele flutua. Né, que era muito simples os navios no passado, ou os navios das primeiras cruzadas ali dos vikings, navios de madeira, navegar. Então, quando você evolui para navios de ferro, já fica uma incógnita maior, porque que ele flutua. E hoje, né, no século a qual vivemos, esses materiais eles continuam sendo ferro e aço, porém com ligas menores, né, com outros compostos, onde ele fica mais leve em relação aos navios anteriores e aumenta então a flutuabilidade e aumenta a capacidade de carga e o custo para deslocamento dele, ele é reduzido com relação ao consumo de combustível, em algumas ocasiões até numa energia mais limpa, né? Igual os navios que nós temos aí atuais, né? Poucas unidades que eles têm uma movimentação de vela ou de movimentação eólica para gerar energia, empuxo e até o próprio torque, né? O balanço inicial do motor. Tá? Vamos lá. Falando, né, posto tudo isso sobre o princípio de Arquimedes, né, sobre estabilidade, empuxo, né, nós entramos então dentro do conceito de arqueação de navios, né. Existem dois conceitos específicos sobre arqueação e eles são muito distintos, né. O primeiro conceito, a arqueação ela é considerada como a medida de volume interno de uma embarcação, né? A arqueação de cada navio, ela nada mais é do que arqueação bruta ou arqueação líquida, né? Que são as medidas internacionalmente estabelecidas, né? Que estão em vigor, ela permanece em vigor, né? Com valores adimensionais obtidos por fórmulas específicas, né? Onde é possível encontrar os volumes que são ali expressos, né, em metros cúbicos e estabelecem o quê? A capacidade de carga, o volume de passageiro, né, a imersão de cada navio de acordo com o que se é colocado dentro dele. Então, esse é um primeiro conceito de arqueação de navio, tá? Existe uma pegadinha que ela é muito interessante que eu costumo colocar nos treinamentos, que existe a arqueação do navio e a arqueação de navio. Aqui nós estamos falando da arqueação do navio, né?
que é o volume do navio, o volume interno que a embarcação ela tem, né, seja ela arqueação bruta ou arqueação líquida, que estabelece a capacidade de carga, beleza? Pra ficar claro para a gente. Então, nós temos também aquilo que nós chamamos de draft survey, né? Ou a arqueação de navios, que é uma atividade. É uma atividade onde você determina o quê? Determina o peso bruto de uma embarcação, né? Através de quê? Do cálculo do deslocamento de água, né? Através do princípio de Arquimedes, né? Então, ela é utilizada para determinar o peso total da carga, como nós falamos aqui, seja ela na arqueação inicial ou final, ou na arqueação intermediária, né? Seja essa carga embarcada ou desembarcada, em todos os tipos de navios, seja ele graneleiros, navio o general cargo, né? O navio de carga geral, né? Ultimamente a gente tem feito arqueação de carga paletizada, por incrível que pareça, né? Então, a arqueação, né, a arqueação de navios, ela utiliza o princípio de Arquimedes, né, onde se é calculado o peso do volume da água deslocada por um navio, né, em conjunto com outras medições, né, como nós mencionamos aqui, a sondagem dos tanques de lastro, né, a mensuração do volume de bunker e dedutíveis a bordo, né, seja sondagem ou ulage, né, como nós mencionamos, talvez alguém tenha entrado posteriormente. Sondagem, nós sondamos espaço preenchido, ulage, nós avaliamos espaço vazio, né. E de posse de particularidades do navio, existe a capacidade, então, que nós temos de determinar, né, com precisão, não absoluta, mas uma precisão absurda, a quantidade de carga que está dentro daquela embarcação ou que vai sair daquela embarcação, tá bom? Como falamos aqui, né, sondagem, a medição dos espaços preenchidos, e o ULAG, a medição dos espaços vazios, tá? A arqueação bruta, do inglês gross tonnage, né, que é um valor adimensional, proporcional ao volume dos espaços fechados do navio, também chamada de tonelagem de arqueação, né? Esse termo ele indica a capacidade de transporte do navio. Tá? Ela representa o volume de todos os espaços fechados, né, que podem servir de alojamento de mercadorias passageiros, ou seja, tudo o volume completo de todos os espaços que eu tenho, que eu posso colocar carga, que eu posso colocar pessoas, que eu posso colocar bagagem, ele é considerado como arqueação bruta. A soma disso é considerada arqueação bruta, né? Nós não vamos entrar nas fórmulas aqui. Tá? A arqueação líquida, né? Ele define o valor dos espaços fechados destinados exclusivamente ao transporte de carga, né? Do número de passageiro, local onde serão transportados, né? A relação do calado e pontal, nós vamos falar o que é calado e pontal lá na frente, né? E na maioria dos países, a arqueação que estiver no certificado do navio, lá no manual, lá impressa pela classificadora, né, e pelo país de bandeira do navio, ela é aceita como base, né, para cálculos das taxas de praticagem, das taxas de farol, das taxas de barra, das taxas de seguro, né, das taxas de atracação e etc. Tá bom? Aí nós vamos ver aqui um drawing que mostra o que seria a arqueação bruta e o que seria a arqueação líquida, né? A arqueação líquida, não sei se vocês estão vendo o mouse aqui, mas ela vai considerar aqui os espaços azul claro, né, que é onde eu coloco carga, e a arqueação bruta é a soma de tudo isso, né? Toda a estrutura e os espaços onde eu coloco carga, tá? Cadê aqui, ó? Então, a arqueação bruta, ela é o conjunto, ela é a embarcação completa, e a arqueação líquida são os espaços onde eu coloco mercadorias e cargas, tá bom? Aí uma ilustração mais diferente, onde eu mostro aqui os porões, né? Então vamos lá, o sistema de arqueação. As atuais medidas internacionais de arqueação, elas foram estabelecidas, elas não vêm na cabeça de ninguém, mas elas foram estabelecidas numa Convenção Internacional sobre Arqueação de Navios, o ICTN, né, que acontece lá no seio da Organização Marítima Internacional. E elas são aplicadas a todas as embarcações, com exceção, né, navios de guerra e navios menores que 28 metros, né, com loa inferior a 28 metros. E navios que navegam exclusivamente em certos corpos de água, sem acesso ao mar aberto, né, que não se aplica, por exemplo, às hidrovias, mas é um navio, um barco pesqueiro, né, que navega ali na costa, que vai para lá, vai para cá, dentro, ali naquela bacia pequena, né, na beira da praia, eles são isentos é, é, dessa determinação e de atender a essa convenção internacional, tá?
Então, está aqui a foto do IMO, né, da Organização Marítima Internacional, e da organização, né, do seio ali da instituição no processo de arqueação, tá, do ICTN, né, da Convenção Internacional sobre Arqueação de Navios. Né, ele estabelece que as antigas medidas, por exemplo, de tonelada de arqueação, a TAB, né, ou a tonelagem de arqueação bruta, elas fossem substituídas por arqueação bruta e arqueação líquida. Né? Antigamente as medidas elas eram estabelecidas por tonelada, seja ela a tonelada bruta ou a tonelada líquida. Então dava um memorial de cálculo muito grande e a dificuldade de compreensão. Né? Então, quando você convenciona e estabelece a arqueação bruta e a arqueação líquida, você facilita esse memorial de cálculo e diminui a interface humana com a incidência de probabilidade, com a probabilidade de incidência de erro. Tá bom? Então, vamos lá. Qual foi o objetivo? Padronizar, a padronização internacional, um sistema universal de medição, né? E o resultado é uma convenção bem-sucedida, amplamente adotada com todos os países signatários do IMO, da Organização Marítima Internacional, que é um braço da ONU. Tá? Vamos lá. Seguindo, então nós vamos falar de arquitetura naval, né? Nós não vamos aqui entrar na engenharia naval, mas nós vamos tentar descrever da melhor forma possível para vocês quais são as nomenclaturas de um navio, né? O que que significa cada parte daquela. Quem é do meio sabe, né, ou minimamente tem uma noção, né? Porque isso aqui é o básico para quem está lá no segmento portuário, para quem está trabalhando a bordo. Para quem é de fora, já deve ter ouvido falar, bombordo, boreste, popa, proa, né? Castelo, bochecha, linha d'água, obras vivas, obras mortas. Mas o que que são isso, Thiago? Vamos lá agora começar, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelos bordos, né? Navio não tem lado, navio tem bordo, beleza? Navio não tem lado, navio tem bordo. Eu brinco que navio não tem janela, ele tem vigia. Navio não tem parede, ele tem antepara, né? Então vamos lá. Considerando os bordos. Primeiro bordo que nós vamos falar aqui é o bom bordo. Bom bordo, para que você possa gravar que é o bombordo, Thiago? Onde fica a sua bomba? Onde fica a bomba do seu corpo? É o seu coração. Ele fica de que lado? Do lado esquerdo. Então, o bombordo, olhando da ré do navio para avante, a ré que nós chamamos de polpa, ele vai ser o lado esquerdo. Estou aqui levantando a minha mão esquerda, ó. Bombordo do navio. Então, eu vou subir para o navio, vou posicionar as minhas costas com a polpa do navio, com a parte de trás do navio, né? Eu vou ter, então, do meu lado esquerdo, o bombordo, tá? O lado oposto, ou seja, o bordo oposto, é o boreste, que é o lado direito, tá? A parte em que nós andamos ali no navio, aquele piso, né? É o convés. Você tem ali o convés superior ou o convés inferior, né? Avante a ré, ou seja, a parte frontal e a parte traseira. Polpa e proa do navio. Polpa e proa do navio. Polpa, você lembra do popô, parte de trás. Proa, parte frontal. Tá bom? Então, todas as vezes que eu for me posicionar a bordo e estabelecer um lado ou uma posição, ou me comunicar com alguém para falar onde eu estou, onde que a carga vai, eu vou sempre considerar que eu estou alinhado com o navio. Polpa, ou seja, popô com polpa do navio, proa com a minha parte frontal, tá? Então nós temos dentro de todos esses contextos, né? As obras vivas e as obras mortas. Mas, Thiago, o que que são obras vivas e obras mortas? É uma comparação muito interessante, né? Obras vivas são tudo aquilo que mantém o navio vivo. O navio vivo é um navio que flutua. Então, as obras vivas, elas são aquilo que dá a capacidade do navio de flutuar. Estão embaixo da linha d'água, né? A parte que fica submersa, que segura todo o peso, que está ali em contato com o empuxo, que você tem ali a quilha, que você tem todo o sistema nervoso, o esqueleto do navio, são as obras vivas. As obras mortas, então, é o oposto, são as partes que estão fora da água, né? Que estão ali para receber carga, são as partes que estão visíveis, né? Como nós falamos aqui de calados, das réguas que o navio possui. Esse navio, ele possui, todo o navio, ele possui 6 réguas, né? 6 de bombordo, 3 de bombordo, 3 de boreste, tá bom? Essas réguas, elas determinam, então, o quanto aquele navio, aquela embarcação, ela deslocou para baixo, né? Afundou, ou ela boiou, deslocou para cima.
né, demonstrando então o volume de água deslocada, seja para carregar ou para descarregar, e com base nessa leitura e interpretação desses calados, com base nessa avaliação de deslocamento, é feito o cálculo de arqueação para chegar então no volume de carga. Beleza? Plano diametral. Plano diametral ele consiste numa linha imaginária que se traça de polpa à proa do navio no centro do convés. Tá bom? Superestrutura é aquela casa bonita que a gente passa e vê lá, geralmente posicionada na polpa do navio, onde está ali posicionada a ponte de comando, estão posicionados os camarotes, as salas de reunião, que nós conhecemos como a sala do imediato, o chips office ou o room office, onde é feita a discussão, as reuniões ali a bordo, né, onde o imediato, ou o chefe de máquina, ou o comandante exercem suas atividades ali, discutindo, fazendo cálculos, né? O acesso à praça de máquinas. Então, a superestrutura basicamente é onde eu tenho ali, como se fosse, como diz o outro, o hotel de aço, né? Cidade de aço. É uma curiosidade muito importante. Quando você passa no navio, toda embarcação é convencionada internacionalmente cor de luzes, né? Então, ou seja, sempre que você vê a luz vermelha piscando, significa que aquela luz ela está a bom bordo do navio. Quando eu ver a luz verde piscando, essa luz ela sempre vai estar a boreste do navio. Beleza? Temos então os calados de vante, ou os calados de ré e o calado de meio nau, tá? Aquela parte ali na frente do navio onde ele faz aquela curvinha mais acentuada, nós chamamos ele de bochecha, bochecha, onde é feito ali onde ficam os carretéis para a amarração do navio, é o castelo de proa. A parte a ré, onde fica os carretéis de amarração, a bandeira, né, fica logo atrás da superestrutura, nós podemos chamar de tombadilho ou castelo de proa, beleza? Comprimento do navio. O que que seria o comprimento do navio? Né? É o LOA, LOA, né? Do inglês Language Overall, comprimento total. Né? A boca do navio ela é a largura desse navio, tá bom? Então fica muito claro para a gente aí essas informações, beleza? Seguindo, dentro desse conceito, né, da própria arquitetura naval. Isso também nós julgamos muito importante, que às vezes a gente fala tonelada para lá, tonelada para cá, mas qual é a origem dessa palavra? Qual é a origem dessa informação? Né? A tonelagem é uma medida de volume, não de peso. Né? Como referida frequentemente, né, tonelagem é o termo normalmente associado à tonelada de massa. Né? Então a arqueação muitas vezes ela é confundida como uma medida de massa ou de peso, né? Mas nesse caso, a tonelada, né, ou de arqueação, ela se refere ao termo tonel, né, que era uma antiga unidade de medida de volume cuja qual os navios eram medidos, né? O navio cabe tantas tonéis, então são tantas toneladas, né? E isso perpetuou até os dias de hoje. Então, o tonel é um grande vasilha, né, para armazenamento de materiais líquidos ou sólidos com capacidade equivalente a aproximadamente 957 litros, tá? Então, como é que fazia o cálculo? O navio cabe 100 tonéis. Vou pegar 957, 958, multiplicar por 100 tonéis e eu vou determinar então a tonelada desse navio. Antigamente era assim que se fazia, tá? Existe um termo que ele é muito importante na arqueação e na própria navegação. Não sei se já ouviram falar. Coeficiente de bloco. Né? Todo navio, pessoal, quando ele é construído, ele é projetado, né? O projeto inicial, a concepção do projeto é um bloco. Esse navio ele é concebido como um bloco, tá? E esse coeficiente de bloco, então, ele determina o quê? A capacidade que esse navio tem de flutuabilidade, né? Ou seja, ele determina a superfície de contato dele com o mar, e determina, então, a capacidade que ele tem de flutuar em relação a essa superfície de contato, né? Esse coeficiente de bloco, depois, ele é aprimorado e nós chegamos, então, no design que nós vemos nos navios hoje, né? Que ele é feito exclusivamente para facilitar o deslocamento, a manobrabilidade, a navegação, o custo de combustível, né, a quantidade de força aplicada para fazer a movimentação dele, né? Vamos imaginar aqui, se eu pegar um bloco para flutuar, ele vai flutuar, mas ele vai navegar difícil, né? Então isso nos remete a uma passagem bíblica, independente de credo ou não, né, uma história que nos remete à Arca de Noé, por exemplo. Né? Ela foi feita
pelas descrições dela como um bloco. Ela foi feita para flutuar e não para navegar. E o coeficiente de bloco ele considera justamente é, é, as medidas estabelecidas ali para a Arca de Noé, né, e que essas medidas de razão proporção são utilizadas, inclusive, nos dias de hoje, né? Então, o navio que possui um coeficiente de bloco alto aí na sua concepção, né, ele vai ter umas formas mais cheias, ele vai ser mais largo, vai ser mais robusto, né, impondo, como nós colocamos aqui, uma maior resistência ao movimento. Né? E um navio com um coeficiente de bloco mais baixo, ele vai ter formas mais finas, né? Formas mais arredondadas, formas menores, e, por consequência, uma menor resistência ao empuxo, uma menor resistência ao movimento. E isso interfere, inclusive, no giro, na manobrabilidade do navio. Tá? Coeficiente de bloco é um dos itens que cai, para vocês terem ideia, na prova de prático. Tá? O prático ele precisa calcular e conhecer essa relação de coeficiente de bloco, né, para determinar a capacidade de manobrabilidade. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu ilustro o que seria o coeficiente de bloco. Quando o navio ele é projetado, né, a concepção do navio é basicamente essa imagem de baixo, né, a imagem 3D branca aí. Ele vai determinar a largura e comprimento do navio, transforma ele em um bloco, né? E lá no memorial descritivo de construção tem lá o coeficiente de bloco desse navio, né? Nós não temos acesso. Se pedir o imediato, o comandante vai mostrar, mas ele está lá. Ele está lá porque ele é válido durante toda a vida útil do navio para que sejam definidos, né, intervenções, definidos uma série de fatores que são constantes dessa embarcação, tá? Então, para poder deixar mais claro, né, o coeficiente de bloco ele seria basicamente isso aí, ó. Pegando a visão frontal, nós vamos pegar lá na bochecha, na parte superior, até onde está a quilha do navio, traçar um quadrado e fazer um bloco. Esse é o conceito de coeficiente do bloco, e foi assim que esse navio foi projetado. Mas, como dissemos, para a questão de navegabilidade, flutuabilidade, manobrabilidade, né, ele chega no design que nós vemos ele atracado e vemos ele navegando, tá bom? Então vamos lá. A carena é a parte molhada debaixo do plano de flutuação, que a gente fala como obras vivas, né? É o volume submerso até o plano de flutuação do navio, né? Então, de acordo com o princípio de Arquimedes, né, para que a embarcação ela flutue, é preciso haver equilíbrio entre as forças. Né? É preciso haver equilíbrio entre essas forças antagônicas, que nós falamos lá no início, peso e empuxo, né? Ou o peso do navio e o ponto resultante de impulsão, né, que atua sobre o casco do navio, que chama-se então o centro de carena, né? O casco do navio que a gente fala é na parte inferior ali onde o navio flutua, tá bom? Classificação de um navio, né? Nós falamos aqui que o navio ele possui a arqueação bruta e a arqueação líquida, né? E essas informações, além daquilo que nós falamos, elas servem como base para a classificação de um navio, né? A classe, ela é estabelecida, né, considerando o quê? Condições de navegabilidade, flutuabilidade, manobrabilidade, né? É, algumas entidades, que nós chamamos de sociedades classificadoras, né, elas são responsáveis por emitir aquilo que como se fosse um documento, né, uma aprovação equivalente ao selo de aprovação de método de um navio, né, que é o certificado de classe. Ele é aceito mundialmente, né? E não é uma vez emitido, é emitido para sempre. O navio ele passa periodicamente por uma reavaliação da classificadora. E essa avaliação ela acontece quando? Ela acontece, alguns itens são anuais, outros itens são quinquenais, ou seja, a cada 5 anos, esse navio, em algumas ocasiões, ele é levado para dique seco, é feita uma avaliação e ou quando acontece alguma intervenção importante, como um acidente, uma colisão, um incidente, né, que compromete, que há necessidade de uma inserção, de uma solda, da construção de uma peça, de uma mudança na estrutura original daquele navio ou de um reparo. Aí a classificadora precisa ir lá, bater o carimbo no plano, no GA desse navio, informando que ele passou por uma intervenção e que ela aprova e está de acordo com aquela intervenção, tá bom? As sociedades classificadoras elas conferem, né, elas dão a cada navio uma categoria. Né? Isso permite o quê? Permite que as seguradoras elas determinem condições efetivas dessa embarcação e determinem o valor do prêmio do seguro.
né? E o risco que essas embarcações representam por um contrato de prestação de serviço. Então a seguradora ela pega o quê? Ela pega o documento da classificadora e vê ali aquela classificação, vê algumas informações que são sigilosas e determina então o valor do seguro de casco, do seguro de máquina, do seguro para carga, né? É, considera o tempo do navio. Às vezes você observa, quem já teve a oportunidade de pegar, por exemplo, um chico partícula na mão, observa lá que o navio ele mede 199,99 metros. 1 centímetro para dar 200 metros. Por que isso? Porque acima de 200 metros o valor de seguro ele é outro, né? A classificação do navio ela passa a ser outra. Então, 1 centímetro de diferença para poder pagar milhões a menos, né, de seguro e milhões a menos dos custos de classificação, tá bom? Falamos aqui das obras vivas, das obras mortas, né? Então é a parte obra morta, né? É a parte que fica acima do plano de flutuação, né? Reserva de flutuabilidade. A obra viva é a parte do casco embaixo da água que mantém o navio flutuando, beleza? Nós antecipamos isso aqui. Vamos lá. Estabilidade básica, né? Bem básico mesmo, nós vamos abordar aqui de forma bem básica e de forma bem sucinta, tá bom? Vamos lá. Voltar aqui, voltei. Vamos lá. Os calados. Quais são os calados do navio? Né? Vocês lembram aqui que a gente falou do calado do navio, né? Que ele determina o que é o nível de imersão, ou seja, a distância entre a linha d'água e a parte mais baixa do casco, né? Até ali a parte de flutuação, né? Como nós falamos aqui, existem quantas marcas? 6 marcas, né? No navio todo, 3 de cada lado, né? Em cada um dos bordos, né? De proa, popa, meia nau. Essa aqui é a marca de calado. Ó. Você vai passar lá no cais comercial, vai passar lá em Vitória, vai passar lá no Porto de Tubarão, onde você trabalha, você vai passar lá em Praia Mole, você vai ver lá as réguas estabelecidas, né, grafadas no navio. Essas são as marcas de calado, a famosa marca de calado. Curiosidade, está vendo esse losango aqui, ó? Deixa eu tentar pegar aqui uma canetinha aqui, vamos lá. Tá vendo esse losango aqui, ó? Esse losango é chamado disco de Plinson. Mas algo mais curioso, né, que nós temos aqui nesse losango, você sabe o que que é? É que você tem nele uma nomenclatura aqui. Às vezes você tem um LR, você tem um DV ou um DN. Essas são as iniciais da classificadora do navio. Tiago, não consegui identificar qual é a empresa, a entidade classificadora do navio. Olha lá no disco de Plinson, você vai ver as iniciais dela. Essa classificadora aqui é a Lloyds. Lloyds registra, né? Então, todas as vezes que você viu o disco de Prince, vai ter lá as iniciais da classificadora do navio, tá bom? Vamos lá. A leitura de calados, né? Ih, pô, deixa eu apagar esse trem aqui. Pronto. Leitura de calados, né? É, os dados do deslocamento que estão na tabela hidrostática do navio são sempre escritos baseados nos calados lidos, as perpendiculares. Ou seja, eu faço a leitura, vamos ver lá na frente isso, mas antecipando aqui, eu faço a leitura dos calados. Eu entrei agora no processo de arqueação. Eu faço a leitura dos calados. Eu leio o calado de Vante, Ré, Bombordo, Boreste, meio nau e Ré. Enfim, né? Eu transformo aqueles 3 calados, né, aqueles 3 valores que eu encontro em apenas um calado, que eu chamo de média das médias. E quando eu pego uma tabela hidrostática que está lá da fabricação do navio, ele vai determinar que para aquela média das médias, para aquele calado é, central, means of means, eu tenho tanto volume de deslocamento de água, tanta massa deslocada. Ou seja, para tanto de submersão, para tanto que o navio vai submergir, eu vou deslocar X. Está lá na tabela estabelecida. O que que acontece? Os calados, eles deveriam ser.
na extrema proa e na extrema polpa do navio. Beleza? Como nós falamos que o navio também deveria ser um bloco, mas ele precisa passar por, por, por um design específico para facilitar a sua navegação, esses calados também são deslocados para avante ou para ré. Eles não estão na posição que deveriam estar. Então, quando eu faço a leitura dos calados, eu estou tendo ali calados lidos. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso transformar os calados lidos em calados reais. Eu submeto a eles, então, a correções. Essas correções nada mais são do que a perpendicular que eu tenho, né? Eu vou ter lá a extrema proa, a extrema polpa, e eu vou considerar a distância da marca de calado da perpendicular de vante e da perpendicular de ré. Vou aplicar uma fórmula de correção para poder chegar no calado real, para depois transformar aqueles 6 calados, aquelas 6 leituras que eu fiz na média das médias, para que eu possa então ir naquilo que está grifado aqui, na tabela hidrostática, pegar o deslocamento específico para aquele volume de deslocamento, de calado lido, né? Aquele volume de imersão ou de flutuação do navio. Bom, então vamos lá. A maioria das vezes as marcas de calado, como disse aqui, elas estão situadas nos locais onde passam os perpendiculares. Isso acontece. Quando isso acontece, torna necessário então a correção. Beleza? Vamos lá. Marca de calado. Existem. Hoje, nós utilizamos o que? O sistema métrico, né? Isso é convencionado. Mas no passado, a marca de calado ela vinha em pés, polegadas e números romanos, né? Sistema métrico, como é que funciona hoje a marca de calado? Leitura de calado no sistema métrico. Nós temos aqui é, de forma a exemplificar, deixa eu pegar aqui o grifador. Nós temos aqui, pessoal, ó, 2 metros e 40 centímetros. Nós temos aqui 2 metros e 20 centímetros, beleza? Tá lá grifada assim a marca de calado no navio. O tamanho desse número ele é de 10 centímetros. Você vai conseguir interpretar isso. Então, logo, quando eu estiver no meio do 2 aqui, eu vou ter 5 centímetros para baixo, 5 centímetros para cima. Belezinha? Então, se a água ela estiver batendo aqui, ó, eu vou ter 2 metros e 15. 2 metros e 15 de calado. Por quê? Porque o 2 metros e 10, perdão, 2 metros e 25, 2 metros e 20, 2 metros e 25. Tá? Ou seja, aqui no pé do 2 vai marcar o que ele significa, 2 metros e 20, mais 5 centímetros, que é o meio, 2 metros e 25. Quando eu chegar aqui no topo, eu vou ter 2 metros e 30 de calado. Quando eu chegar aqui no pé desse 2,4, eu vou ter 2 metros e 40. Então, logo, entre esse, né, entre um e outro, eu vou ter aqui 2 metros e 30, 2 metros e 35, né? E com o passar do tempo ali na maldade, vamos dizer assim, né? No dia a dia da operação, a gente começa a interpretar o calado quebrado, 2 metros e 38, 2 metros e 35, 2 metros e 36, alguns arqueadores que eu sei que tem gente aí consegue ler até os 3 pontos atrás da casa decimal. Quando for, então, carga de gusa, que é uma carga muito valiosa, que todo mundo briga, eles conseguem ler em 2,25 m, né? 2,25 m. Turma é extraordinária com relação a isso, né? Mas a leitura de calado no sistema métrico ela é basicamente isso, né? Eu vou ter no pé do 2 aqui 2 metros e 20, no meio do 2, 2 metros e 25, então entre o pé e o meio, eu vou ter 2 centímetros e meio, né? Então eu vou acrescentando isso a 2 metros e 20, né? Aqui no topo do 2, né? Eu vou ter os 2 metros e 30, e daqui para cá eu vou variar aqui entre 30 e 40, né? 35, 36, 37, até os 2 metros e 40. E a mesma forma aqui quando eu chego nos 2 metros e 40. Depois eu vou tentar pegar aqui uma marca de calado para a gente poder observar na prática como é que é esse sistema métrico, tá? Vamos passar para o próximo, né? Tá aqui, ó. Aquilo que eu falei, ó. Vamos lá. Ó, você tem aqui 10 centímetros, né? 88, no pé dele 88, 8,80, né? E no topo 8,90. Entre esse 8,90 até o próximo número nós temos 10 centímetros, né? Então vamos seguindo ali no meio 5, né?
do pé até o topo, do pé ao pé de um e outro ali, nós temos 20 centímetros, e assim vai seguindo. É fácil de interpretar lá na forma que está grafado no navio, tá bom? Então, o sistema inglês, que não é mais prático, e isso não serve para nada, isso era só para sair fumaça da cabeça do arqueador antigamente, tá? Então, o sistema romano, que também é ruim pra caramba para poder fazer a leitura, né? Ele considera pés e polegadas, então um pé que era igual a 12 polegadas, que era igual a 0,304,8 metros, que significava 30 centímetros, né? Uma polegada, enfim, é uma loucura você fazer mais uma conversão, mais duas conversões e aumentava ali o fator de risco para cometer um provável erro, né? E perder toda a acuracidade do processo de arqueação, tá bom? Nós vamos entrar aqui agora no processo de arqueação, né? Como é que funciona o passo a passo da arqueação de navios? Nós não vamos fazer cálculos, mas nós vamos aqui exemplificar como que isso acontece com base em tudo aquilo que falamos anteriormente, beleza? Eu vou fazer o seguinte, antes de entrar lá, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir que, caso vocês quiserem, vocês podem desmutar o microfone e interagir aqui com uma pergunta ou outra que vocês têm para a gente poder esclarecer. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, levanta a mão aí que a gente vai liberando e vai esclarecendo. Pergunta, pessoal? Posso seguir? Eu acho que pode, Thiago. Carlos, você quer falar? Seu microfone está fechado. Não, não tenho dúvida. Pode falar É, agora, você desmutou, Boa eu acho. noite, tudo bem? Oi, tá ouvindo? Acho. Carlos, Oi, tá alguém tá... ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, pode falar. Ah, dúvidas a gente sempre tem nessa área portuária. Boa noite, né, primeiramente. Boa noite, meu irmão. Tudo jóia? Dúvida a gente sempre tem e esse meio de arqueação assim, gera muita dúvida às vezes. Eu queria entender um pouco sobre, assim, igual eu moro aqui em Vitória e entender o motivo, assim, do giro que o navio faz aqui na Bahia. Tem essa relação com... Você falou que tinha uma relação com a arqueação também? Então, vamos lá. Não tem relação com a arqueação, tem relação com a construção do navio e a capacidade dele de flutuar. Uhum. O Fabrício Roncalli está aí a bordo desse barco, né? Foi agente de navegação e compreende isso com destreza, né? Mas, por exemplo, na Baía de Vitória, quando a gente fala do giro, a gente gira ele vazio para que não tenha necessidade de fazer o giro dele carregado por conta da limitação de profundidade e em razão da, por exemplo, eu vou utilizar um guindaste de bordo. O guindaste ele tem que estar no bordo oposto do cais, né, para poder ter maior capacidade. Então, às vezes esse guindaste ele está numa posição, eu preciso girar para colocar ele na posição oposta para eu ter um maior range de capacidade de carga. E em algumas outras ocasiões o giro acontece falando de Vitória, né, em quase todas as vezes, para que ele não seja feito com o navio carregado, né? Eu giro ele antes, entro com ele na posição já de saída, para que eu não faça um giro com ele carregado e eu vou ter mais dificuldade, vou ter restrição de calado. Fabrício, quer falar sobre isso aí, já que você foi agente e manja desse Paranauê? Tá me ouvindo aí, Roncalho? Ou tá na China? Ô, mestre, não, tô por aqui, tô por aqui. Fala para nós. Fala do giro aí. O Carlos ele fez uma pergunta sobre o giro. Eu tô aqui explicando para ele, né, e para os demais participantes, que o giro ele acontece por diversas vezes por conta de restrição de calado, né, restrição de profundidade da baía, né, e o navio ele entra vazio, ele gira para poder carregar e sair, ficar na posição de saída sem ter que fazer movimento com ele carregado e vice-versa, né? Exatamente. O que que acontece? Geralmente o giro
se eu não me engano, já tem quase 2 anos aí que eu tô fora de agência. O limite da Bahia de Evolução de Vitória é 9,40. Não tenho certeza, mas eu acho que é por volta disso aí. Ou seja, 9,40 é o calado, é a profundidade, né? Então, se eu for carregar e meu calado específico ele é um pouco maior, né? Eu preciso girar ele antes para que eu não tenha que fazer esse giro com risco das lajes, das pedras ali. Isso é em todos os canais, né? E a gente há de convir que é muito mais fácil você empurrar ou rebocar aquilo que está mais leve e vazio do que aquilo que está mais carregado, né? Então, o giro ele é basicamente por isso, além da questão oposta do guindaste de bordo que se for utilizar, eu aumento o range de capacidade dele. Beleza, Carlos? Não, joia. Aqui a gente ouve vários conceitos, né, no Porto, né? Então você vai perguntar aos especialistas, a gente fica mais inteirado. Beleza. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta para fazer dentro daquilo que a gente tratou? Ou posso seguir aqui com o processo, passo a passo, o fluxo da arqueação? Então vamos seguir, vamos lá, hein? Beleza. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui é a etapa final daquilo que a gente está batendo papo aqui, né, nessa palestra. Então vamos lá. Colocaram todas essas variáveis que a gente apresentou aqui, né, todas essas condições. A primeira etapa é a preparação da arqueação ou preparação da inspeção, né? O que que acontece? O arqueador ou o draft surveyor ele chega a bordo, ele faz uma reunião com o comandante do navio ou com o representante do navio, seja o imediato, ou o oficial que estiver no horário, que estiver encarregado, e tiver capacidade técnica para discutir isso, né? Ele recebe ali o Hydrostatic Table, o Hydrostatic Book, né? Que é o livro onde tem o deslocamento e as demais informações relacionadas às constantes do navio, né? Ele, dentro dessa tabela, ele tem ali o General Arrangement, né? O Sound Table, né? Onde ele tem ali o Lightship, né? Tem o croquis do navio, o croquis da embarcação, que determina onde estão as perpendiculares, qual é o comprimento exato do navio, qual é a distância entre as marcas de calado, determina a tonelada por centímetro, que a gente chama de TPC, né? Determina todos os fatores de correção. Tá bom? Ele carrega ali, então ele vai ter ali os documentos da embarcação, né, que nós falamos aqui. Ele confere tudo aquilo, tá tudo ok, tá tudo de acordo, ele entendeu. Então ele vai fazer o quê? A leitura dos calados, né? Então ele vai identificar onde estão as escalas de calada, ele vai fazer a leitura de polpa, proa, meio nau, né? Vai ler bombordo, vai ler boreste, total de 6 leituras, utiliza uma lancha para fazer essa leitura, né? Ele registra automaticamente o horário do início dessa leitura, que é então o início da arqueação inicial, né? Ele registra a condição de superfície de água, ele fotografa todas as leituras, é uma boa prática, isso não é mandatório, mas é uma boa prática, né? Em algumas ocasiões ele vai usar um binóculo, ele vai usar uma câmera fotográfica, à noite ele vai usar uma lanterna boa, uma prancheta, um papelzinho de bolso onde ele vai fazer ali a anotação das leituras que ele fez, né? Ele faz então a correção daquelas leituras que nós mencionamos. Não é que as leituras foram feitas erradas, mas o que que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai corrigir, transformar aquele navio num bloco, tá? Grosso modo falando, eu vou transformar ele em bloco. Então eu vou considerar as perpendiculares, eu vou considerar onde que as marcas de calado deveriam ser, eu vou considerar o trim que o navio tem, que é a diferença entre calado de levante e ré, eu vou considerar o adernamento, que é a diferença entre o calado dos bordos, né? Vou fazer essas correções, vou corrigir todos os efeitos ali de influência do mar, né? Eu vou avaliar a influência das ondas, que a gente chama de swell, né? É, enfim, então eu vou transformar aquelas marcas de calado em um calado corrigido, considerando a tabela de correção, que é do Tactic Table que o navio vai fornecer, né? Geralmente esses cálculos são feitos quando o arqueador ele faz à mão, né? Usa um calculador ou usa uma planilha específica, né? E de posse dos calados corrigidos, então ele tem a etapa 4 que é a média das médias que nós falamos aqui, né? Ele chega na média das médias, ele determina o calado médio da embarcação, que nada mais é do que a média dos 6 calados, né? E vai para dentro da tabela hidrostática pegar o deslocamento, né, daquele calado médio. Para aquele calado médio, eu vou ter ali o TPC, o MTC, o LCF, eu vou ter o deslocamento, né, que são fatores de troca de trim,
né, que é o centro de flutuação do navio, que nós não entramos aqui porque isso já está dentro de um conceito mais avançado do processo de arqueação, né, mas eles estão relacionados a cada uma das médias das médias. Se eu tenho uma média das médias ali, que é eu transformar o calado médio, todos os calados em um calado médio de 8,40, por exemplo, hipotético. Dentro da linha de 8,40, eu vou ter lá o TPC para 8,40, eu vou ter o LCF para 8,40, eu vou ter o deslocamento para 8,40, eu vou ter a troca de trim, que é o MTC, né, que ele sobe para mais e para menos 0,50, então eu vou pegar ali 8,40 menos 50, vou no calado equivalente, vou pegar o MTC, que é justamente o momento onde ocorre a troca de trim do navio, como eu disse, troca de trim é a variação entre o calado de vent e ré, né? Vou fazer, né? Ele faz, então ele encontra a primeira correção, né? A correção pelo trem, encontra uma segunda correção, então esse navio ele vai sendo transformado em um bloco, né? Depois ele faz uma correção que nós chamamos da correção de densidade, quando não tem a densidade da água do mar que nós mencionamos que é de 1025. Né? Então ele faz a correção para a densidade lida, né? Ele usa um equipamento chamado densímetro e faz a leitura da densidade daquela água naquele momento, com uma metodologia específica, no calado de meio nau, né? Considerando as correntes, considerando uma série de fatores, ele chega na densidade real daquele momento ou aproximada e estabelece, ele aplica ali uma correção para aquela densidade, considerando a densidade padrão da água do mar, beleza? Então ele usa o densímetro para isso. É, faz a correção e ele chega então levanta, né, os pesos ou os dedutíveis ou os consumíveis a bordo. É o quê? É o lastro, que é a água que é utilizada para estabilidade. Ponto importante aqui para mencionar para a gente, né? É, quando eu estou carregando, eu vou tirar lastro. Quando eu estou descarregando, eu coloco lastro. Ou seja, eu troco carga por lastro e lastro por carga. E isso interfere diretamente na estabilidade do navio. O navio vazio e sem água de lastro, que são os tanques que ficam no fundo e na lateral do casco do navio, ele é um João Bobo, ele não vai flutuar, ele vai só flutuar, ele vai ficar, vai quase voar, vamos dizer assim, né? Então, o lastro, ele serve para trazer estabilidade, né? Fazer as correções do navio. E às vezes a carga ela não é homogênea, você vai ter mais carga num bordo, mais carga no outro, navio para não ficar torcido. Eu utilizo então o lastro para fazer essa correção e deixar o navio na posição e em condição de navegar, né? Então, além de fazer a troca de carga por lastro e lastro por carga, quando eu estou com carga, eu vou utilizar esse lastro para poder corrigir isso. Além disso, existe o que nós chamamos de calado aéreo, o airdraft. Alguns terminais têm a restrição. Terminais, por exemplo, que tem o guindaste de terra, ele tem a altura máxima que o navio pode operar e pode entrar por conta da altura do guindaste de terra e da capacidade de altura que esse guindaste tem para poder carregar. Então, em algumas ocasiões, ele vem carregado de lastro para poder chegar na altura específica para permitir o carregamento. E é muito comum nós vermos navios com lastro, com um porão de meio, todo tomado, cheio de lastro, com 20 mil litros de água ali, de lastro, né, para poder trazer o equilíbrio e fazer com que ele chegue na altura que permita o embarque com o guindaste de terra. Beleza? Então, posto tudo isso, feita a correção, faço o levantamento do peso a bordo, eu determino então a carga do navio. Considero o deadweight, considero os pesos consumíveis, que é a água de lastro, que é a água potável a bordo, ou a água doce a bordo. Considero os combustíveis, né? O óleo pesado ou o diesel, né? Faço o cálculo de tudo isso, né? E subtraio daquele valor bruto que eu encontrei, subtraio ali da constante e chego então na carga a bordo ou na carga que vai descarregar, né? Uma prévia da carga que vai descarregar, né? Faço o mesmo processo no final da operação ou na intermediária, pego a diferença entre eles e chego na carga do navio, na carga objeto, né, no produto final da arqueação, que é a carga que vai ser descarregada, ou a carga que foi descarregada, ou a carga que foi carregada, né, que é a diferença, a inversão da condição que aquele navio está. Emito um relatório final que é o chamado de draft sobre result, né,
que ele vai ter ali todo o memorial dos cálculos, todas as informações que foram coletadas, todas as informações das constantes das tabelas, todas as informações dos consumíveis, e eu vou chegar ali e vou entregar aquilo para o imediato ele vai assinar o meu, eu vou assinar o dele, todas as partes trocam, o draft survey result, e depois isso segue para um dossiê eletrônico, um dossiê físico, onde os trâmites comerciais acontecem, tá? Não existe uma, uma regra específica, né, no Blue Code ou em outros parâmetros que determina a tolerância de, de diferença de carga de balança, né? Mas a Unice, né, que é como se fosse um Ministério da Economia, né, mundial, que é chancelado pela Organização das Nações Unidas, né, isso é europeu, ele determina um parâmetro que que estabelece aí a diferença aceitável, né, de uma razão fixa, seja a balança, ou seja, por exemplo, um navio que foi carregado, eu vou descarregá-lo, ele foi carregado, ele teve ali uma mensuração de carga, e eu vou fazer uma mensuração de carga aqui, ou seja, uma arqueação lá no carregamento, uma arqueação na descarga, e eu tenho ali 0,5% de tolerância de diferença, tá? É muito importante deixar claro aqui. Quando eu carrego o navio e eu mensuro, eu estabeleço a carga que está a bordo dele através de balança, não faz sentido eu na descarga utilizar arqueação. Ainda que se determine a utilização da arqueação, esse conselho, essa comissão europeia, ela estabelece que é saudável uma diferença de 0,5% do valor nominal da carga, né, para aquilo que foi no início, para aquilo que não é no fim. Mas são parâmetros muito diferentes. Mas ainda que faça, é aceitável essa razão, essa diferença de 0,5%. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o processo de arqueação, ele é esse, tá? É uma ciência que gira em torno do processo. A gente precisa compreender essa ciência, entender que a arqueação não é só lá colocar dados numa planilha, não é ser imputador de dados numa planilha, né? A gente costuma dizer que nos treinamentos que a gente ministra, a gente forma profissionais que são capazes de criticar a planilha, porque o dia que a planilha travar ou que substituir ali na imputação dos dados um ponto por uma vírgula, né? Que existem metodologias diferentes. Você pegar uma calculadora aí e fazer 2,2 vezes 2 é um valor, 2,2 vezes 2 é outro valor, né? Então, acho que travou. Então, o ponto e vírgula ele altera muito, né? Ele induz ao erro para a própria máquina, né? E é muito comum na hora de colocar ali essas variáveis na planilha, o profissional botar um ponto ao invés de uma vírgula, não interpretar essa informação. E a planilha ela vai travar, ela vai dar uma informação errada. E esse profissional formado no curso avançado de arqueação, ele tem a capacidade de criticar isso, de encontrar essa falha, de saber em qual etapa da arqueação que tem um erro, em saber em qual variável está o erro, em qual constante do navio está o erro, né? O profissional ele tem essa capacidade. Quando ele não tem essa capacidade, ele é um mero imputador de dados, ele está na mão de uma planilha, ele está na mão de uma máquina que falha, e falha muito, ou está suscetível aos erros dele, né? Por mais que você tenha IA, você tenha automações aí que estão sendo desenvolvidas, ainda há necessidade dessa interface humana para imputar os dados. É muito pujante isso no dia a dia da arqueação, né? Existem correntes que trabalham para que para que se coloque robôs, drone, OCR, né, que é uma leitura inteligente que pega aqueles dados e imputa automaticamente no sistema, mas as variáveis de interface do homem, elas são muito grandes, né? Então, hoje é uma atividade que a gente não tem risco de extinção dela, ela não corre risco de ser extinguida, de ser extinta, né, justamente por essa necessidade crítica do ser pensante por trás da máquina para poder fazer esse trabalho e essa correlação. Beleza, pessoal? Então, basicamente, a introdução, a arqueação é isso. A gente sai daqui hoje conhecendo o que é arqueação, como que se faz, quais são as pessoas envolvidas,
quais são os cálculos, né? Pegando um pouquinho de arquitetura, pegando um pouquinho do princípio de Arquimedes, pegando um pouquinho de flutuabilidade básica e entendendo os parâmetros. Beleza? A gente fica por aqui. Fabrício, quer falar alguma coisa? Tá me ouvindo, Pedro Thiago? Agora? Agora nós estamos ouvindo. Ah, não, bacana. Thiago, só te agradecer, né, pela parceria, né, pessoal. O Thiago, ele é um dos professores associados da Escola Portuária CPEC. Thiago, obrigado pela parceria nossa, tá? A gente em breve também, Thiago, a gente vai estar disponibilizando um curso seu, com a carga horária maior, já completo, né, já pensando em outro público-alvo. E depois, pessoal, vocês que estiveram até o final, vocês vão receber o certificado depois, tá? Pelo WhatsApp, pelo e-mail de vocês, tá? E quem não pôde assistir a aula completa, tudo mais, então também vai ter acesso à aula depois gravada lá, para poder depois assistir na plataforma e depois ter a sua certificação também em relação a esse curso, né? De qualquer maneira, Thiago, obrigado mesmo aí pela parceria, agradeço e conta com a gente aí. E obrigado a todos vocês, Diego, o Fabrício, meu xará, o Carlos, e conte com a gente na Escola Portuária de CPEC aqui. Beleza, pessoal. Um abraço. Qualquer dúvida, só chamar que a gente está à disposição. Me encontra lá no LinkedIn, Thiago Vieira Silva, só me encontrar lá. Manda a conexão, que a gente está disposto para poder atender e ajudar no que for preciso, beleza? Boa noite aí. Muito obrigado, Boa Thiago. noite. Boa noite aí. Boa noite, Thiago. Boa noite aí, Fabrício. Obrigado aí Boa pelo noite, tudo. pessoal. Obrigado a vocês todos, pessoal. Boa noite a vocês.